3 de novembro de 2015. Corinthians quer jogar ao mesmo tempo que o Atlético Mineiro na rodada do fim de semana. Mas mesmo que isso não aconteça, tem jogador planejando dar a volta olímpica em caso de vitória sobre o Coritiba. Lateral do Santos, Zeca, comemora a convocação para a seleção olímpica e defenderá o Brasil pela primeira vez. Lesionados do Palmeiras não folgam no feriado para acelerar recuperação física. A extradição de José Maria Marim para os Estados Unidos. Na Alemanha, a polícia faz busca na sede da federação para investigar supostas irregularidades na Copa de 2006. E ainda, as últimas notícias do São Paulo e a história do japonês que saiu da terra natal e veio morar no Brasil por causa do Corinthians. Aterrissando com o Gazeta Esportiva. Boa noite para você. O programa de hoje começa falando do Corinthians do Chico Lang, que depois de vencer o Atlético Mineiro por 3-0 no último domingo, fez a Fiel e o nosso Chicão definitivamente entrarem em contagem regressiva para, quem sabe, eles poderem já no próximo final de semana comemorar mais um título do Brasileirão. E por falar na Fiel, você vai ver uma reportagem muito especial que o repórter Fernando Gavini fez com um personagem que não mediu fronteiras. Ele trocou a terra do sol nascente para viver aqui no Brasil. Sabe por quê? Por causa do Corinthians. Vai, 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 Corinthians! Assim como a maioria dos torcedores, Quimil chega de metrô à Arena Corinthians. Se encontra com amigos no bar para o esquenta antes da bola rolar. Não nega aquele churrasquinho na porta do estádio. E solta a voz para cantar as músicas do time do coração. Salve o Corinthians, os campeões dos campeões, eternamente em todos os nossos corações. Mas Quimil não é um corintiano normal. Ele nasceu em Nagoya, no Japão, morava em Tóquio e trocou a terra natal para morar no Brasil por causa do Timão. Repare só no sotaque. Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil, o que? O clube mais brasileiro. Deu pra perceber? Aqui tem o Bragantino, o Copa de Corinthians. Quimil é um japonês cada vez mais brasileiro por causa do bando de loucos. Japonês ele era antes, cara. Agora é mais ou menos, né, Quimil? Bem mais brasileiro que japonês, mas o principal é ser corintiano. Ele não sabia, mas nasceu corintiano. Só descobriu tudo isso lá e veio embora pra cá. A descoberta começou em maio de 2012, a mais de 18 mil quilômetros de onde estava sendo construída a Arena Corinthians. Quimil era professor de espanhol em Tóquio e se entusiasmou ao ler um texto na internet. Encontrei um artigo que é escrita em japonês, explicando sobre a loucura de Corinthians e corintiano. Então, a partir daí, sim, eu tinha um certo tipo de simpatia. Quis conhecer mais e passou a se encontrar com um grupo de corintianos que moravam na capital japonesa. Logo, o Timão foi campeão da Libertadores. Aquela noite histórica de 4 de julho no Pacaembu já era manhã do dia 5 no Japão. Eu estava trabalhando. Lá em Japão, sim, desviar o foco durante o trabalho é muito grave. Não consegui saber o que estava acontecendo. Da Libertadores ao Mundial, Quimil se aplicou a aprender português pela internet, à espera dos corintianos no Japão. No trem, para ir para o estágio, de repente, eu comecei a discurso. Boa noite a todos. Assim eu falei, né? Eu sou japonês, meu nome é Kimio. Vocês podem me chamar Kimi. E sou corintiano, japonês. Estou muito alegre. Seja bem-vindo para o Japão. E a gente vai ganhar a
Copa do Mundo. A partir desse momento, Kim Il não só foi aceito, como foi tratado como mais um do bando que ele tanto queria conhecer. Mas foi só na final contra o Chelsea que ele tomou a decisão de mudar completamente de vida. Eu fiquei na arquibancada e mais louco, setor mais louco. Justo quando saiu o gol de Guerreiro, sim, é uma loucura total. Não posso explicar, né? Um cara que estava justo atrás de mim até disparou um foguete. Esse foguete passou bem perto de minha orelha, né? E naquele momento eu pensei, que maravilha, né? Eu deveria ir para o Brasil. Kim Il veio para São Paulo durante a Copa do Mundo e ficou. A paixão pelo Corinthians é maior do que a saudade do Japão. Ele mora num quarto alugado no bairro da Liberdade, reduto da colônia nipônica na capital. Das poucas coisas que tem, muitas remetem ao clube que arrebatou seu coração. Para sobreviver, trabalha em um jornal feito para japoneses que vivem no Brasil. Eu escolho alguns artigos e logo eu traduzo de português para japonês. Dá para viver e dá para pagar anuidade de cartão fiel torcedor. A colega de trabalho palmeirense é que sofre com Kim Il. É louco, é cachorro louco isso aí, viu? Cara, vou ficar invejosa, pô. Colada na tela do computador de Kim Il está a contagem regressiva para o título de campeão brasileiro. Ele está muito perto de comemorar a conquista, a primeira dele no Brasil. Mas mais uma em sua curta história como corintiano, que de sofredor não teve nada até agora. Kim Il é pé quente. Que a gente esperou 100 anos, ele viu em 3, cara. Eu ainda me beijo como um corintiano falso, né? Porque ainda não passei teste de sofrimento. Mora aqui, Kim Il, pra sempre, pelo amor de Deus. Se depender do japonês fanático pelo Corinthians, ele veio pra ficar. Se Deus quiser melhorar o meu português, acho que eu vou ficar para sempre. Banzai Corinthians, campeão, campeão, Towaru watashi no kokoro no naka ni. Sensacional. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Está acostumado a ver loucuras de torcedores corintianos, desde que eu me conheço por gente, quando o Corinthians quebrou aquele tabu de 23 anos, vencendo a Ponte Preta. Aliás, um pouco antes, na invasão corintiana lá no Maracanã, naquela semifinal contra o Fluminense. Era gente atravessando o gramado de joelhos, chorando com bandeira. Até aí, faz parte do folclore do futebol brasileiro esse tipo de comportamento tão comum no torcedor corintiano e tão comum tendo como base o sofrimento. Aí você vê alguém que mora no Japão, um país de primeiro mundo, simplesmente larga tudo por causa do Corinthians. E vive aí num quarto, no bairro da Liberdade, e feliz da vida. E o mais irônico, Chico, você que tem aí décadas de corintiano, é que justamente o sofrimento sempre foi uma marca corintiana. E de repente, veja só, ele já viu o Corinthians campeão do mundo, campeão da Libertadores, vai ver agora campeão brasileiro. Não tem sofrimento algum. Aliás, nem parece Corinthians, tamanha facilidade que está esse Brasileirão. Boa noite. É verdade. Boa noite, Celso. Boa noite a Michele. Boa noite. Boa noite a todos vocês. É verdade o que você está falando. Nem sempre foi tão fácil, né? Pelo contrário, era muito difícil. Eu diria que nunca foi fácil. Nunca foi tão fácil. E tem jogo até hoje que não é fácil, não é? Então, essa marca de dificuldade, na minha opinião, foi o que mais atraiu o número de torcedores que o Corinthians tem. Porque tudo que é difícil você conquistar e você conquista em grupo, por exemplo, o que o Corinthians tem de diferente dos outros clubes até hoje? É a torcida. A torcida do Corinthians é completamente diferente das outras torcidas. Aí, esse japonês é um exemplo. É quase uma religião. Eu me lembro bem que quando eu era garoto, estava começando no jornalismo, tinha 16 anos, eu fui entrevistar o Ademir da Guia. Minha primeira entrevista, estava trabalhando no mundo esportivo. Fui entrevistar o Ademir da Guia. Nossa, eu parecia que ia falar com um semideus.
naquela época, tinha respeito pelo jogador, a gente tinha respeito pelo ídolo, né? Que realmente era um ídolo. E eu me lembro quando me aproximei do Rivelino. O Rivelino era mais moço, tal, mais debochadão, mas era o Rivelino. Então era uma coisa assim, tudo era elevado à 90ª potência, em termos de emoção, em termos até de qualidade do futebol, né? E hoje, mesmo assim, com o futebol brasileiro perdendo bastante a qualidade, a maioria dos bons jogadores indo desde cedo para a Europa, a torcida do Corinthians, ela mantém aquele pique que existia na minha época. Quer dizer, de ser apaixonado pelo clube e transformar o clube numa verdadeira religião. Então, é verdade que quando tem jogo do Corinthians, eu aviso todo mundo lá em casa, dá licença que agora eu vou rezar. Que para mim é a mesma coisa que estiver rezando. Eu vejo Deus ali na TV, é um negócio impressionante, mas todo corintiano... Blasfêmia, Chico. É um negócio, aquela identidade do uno no múltiplo, eu falo isso, que isso é platônico e é bem isso mesmo. É idealismo puro torcer para o Corinthians, é uma religião. E o japonês foi contaminado pela religião e agora vai até o final da vida dele torcer para o Corinthians. E eu queria só fazer mais uma adenda. A gente fez uma matéria, obviamente comportamental, mas imagina só se os clubes brasileiros soubessem usar essa capacidade de marketing, como fazem os clubes europeus. Quantos outros fãs japoneses o Corinthians não teria? Chineses, enfim... Na China foi um tiro no pé, aqueles Isao, né? Porque foi óbvio, eles acham que fazer marketing é trazer um chinês para jogar no Corinthians que ninguém conhece lá. Tinha que ser o melhor chinês, né? É óbvio, claro. Yao Ming para jogar futebol, gente. Então, assim, e só para concluir esse raciocínio, então era mais uma boa razão para os dirigentes brigarem, por exemplo, uma adequação para o calendário europeu, que aí o Corinthians poderia fazer, o São Paulo, o Palmeiras, o Santos, participar de torneios preparatórios que acontecem China, né, com os clubes europeus, na mesma época, fazer dinheiro e facilitar a venda, né, do clube. Tá certo. Bom, daqui a pouquinho você vai ver no Gazeta Esportiva a reportagem com o treino do Corinthians, em que o atacante Wagner Love revelou que tem jogador do Timão planejando dar a volta olímpica caso o clube vença o Coritiba no sábado, mesmo sem garantir o título matematicamente, já que o Atlético só joga no domingo. Por isso, nós queremos saber na enquete que está no ar no site Gazeta Esportiva: os jogadores do Corinthians devem dar a volta olímpica após a partida contra o Coritiba, mesmo sem saber o resultado do jogo contra o Atlético? Sim ou não? Será que de repente não começa tudo a conspirar contra e Não, nem isso. A questão é que não vai ser campeão. Então, como é que você vai dar uma volta olímpica? Aliás, não acredito que o técnico te permita uma situação como essa. Ganhou o campeonato? Dá a volta na outra rodada. Agora dá a volta sem saber se é campeão ou não, só porque acha que vai ser. E aí não é? Como é que fica? Para a imagem do clube, para o jogador. Calma, que depende do jogo de domingo. É óbvio, então mantenha calma, tudo tem a sua hora. Chicão. Eu já penso diferente, viu? Eu acho assim, faltam 5 jogos para acabar o campeonato, tem que dar 5 voltas olímpicas. 5 voltas olímpicas. Mas dá depois de ganhar. Não, dá agora mesmo, sem ganhar, ganhando depois, continua dando volta até acabar o campeonato. Sabe por quê? Porque esse título é mais que merecido para o Corinthians e já é nosso. Nosso não, é do Corinthians. Então, vocês vejam bem, então não tem esse negócio, isso é uma frescura. Não, que não sei o que, dá volta olímpica, não dá volta. Mas se acontece alguma coisa e o Corinthians não pode jogar, perde... Não importa, nem se o Corinthians joga de costas, ele perde esse título. O único que pode chegar nele é o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro está desbagaçado, depenado, galo depenado. Coitadinho, está cheirando, sabe aquele gado, aquele cheiro de galinha, quando você entra no galinheiro, aqueles galos depenados? O galo está depenado, acabou, vai levar um pau aí do Figueirense. Você está cantando de galo, hein, Chico? Não, estou cantando de galo, já foi campeão, falta 3, 4 pontos para ser campeão, acabou o campeonato, já era. Agora é questão de matemática, então tem que dar 5 voltas olímpicas. Eu sou favorável em 5 voltas olímpicas. Após 5 meses preso em Zurique, o ex-presidente da CBF, José Maria Marinho, é extraditado e já está nos Estados Unidos. Envolvido naquele que é considerado o maior escândalo envolvendo a FIFA, ele estava preso em Zurique desde o dia 27 de maio, quando foi acusado de receber e repartir propinas num esquema de corrupção.
O dirigente virou alvo das autoridades americanas porque usou empresas e bancos dos Estados Unidos para fazer transações financeiras. Acompanhado durante o voo por 2 policiais americanos, o avião em que o Marinho viajava decolou em Nova York por volta das 4 horas da tarde. Decolou não, né? Aterrissou em Nova York, né? Por volta das 4 horas da tarde de Brasília. Amanhã ele deve se apresentar para uma audiência na Corte Federal do Brooklyn. O Marinho fechou um acordo e deve ficar em prisão domiciliar em Nova York, onde ele tem um apartamento. Melhor do que na cadeia. E tem um detalhe, agora o bicho vai pegar. Porque o Marinho vai ter a tal da eleição premiada e ele está acusado de estar envolvido em transações da televisão. Então agora muita coisa vai rolar. E não é difícil voltar à superfície o nome do nosso querido não, né? Não é meu amigo, não é querido por mim, é o J. Ávila, que foi o cara que denunciou todo mundo. Então agora vai sobrar para ele de novo, sem dúvida nenhuma. Mas ele já fez uma delação. Já fez uma delação, mas agora o Marinho vai fazer outras em cima dele, sem dúvida nenhuma. Porque ele está envolvidíssimo com transmissão de televisão ao vivo faz tempo, né? Não é de hoje, né? A gente sabe que há mais de 30 anos ele está assim. Então, Mas é tão sujo quanto, Chico. Ele recebia a propina. Ele recebia a propina. Então, ele está tão enlameado quanto... E quem está no entorno também? Ele foi beneficiado, é óbvio que tem. E foi beneficiado por essa propina toda para você manter a situação, né? Porque por anos e anos e anos são sempre as mesmas pessoas cuidando da questão do futebol. Vai sobrar para muita gente. O Marinho ele corre risco de pegar 20 anos de cadeia. Então ele vai pagar uma multa. Aliás, a propósito, como qualquer outro prisioneiro, as pessoas podem estar pensando assim, vai para Nova York, vai ficar num apartamento de frente para a Quinta Avenida. Ele não está de férias, não. Ele foi algemado. Ele foi acompanhado por 2 policiais, algemado durante todo o voo. E vai ficar com uma identificação no calcanhar. Então ele tem uma autorização para circular eventualmente ali no quarteirão, de repente num bairro todo, dependendo do que for acontecer. Mas ele está sob custódia, sabe? Passaporte apreendido. Se ele for para outro estado, é capaz dele ser preso. Preso? Não pode? Não pode sair. Para outra cidade. Então, obviamente a defesa já disse que vai alegar a inocência, mas toda a documentação... ele vai dedar todo mundo, aí eu quero ver. Até para ele não ficar os 20 anos preso. Exatamente. Então vai dançar muita gente aqui no Brasil, vai dançar muita gente na Argentina, no Paraguai, onde tem a sede da Conmebol. Será que ele fala tanto assim, Chico? Muito podre vai rolar ainda nessa história toda. E eu vou morrer de rir, né? Porque até agora a gente teve vamos dizer assim, sobre a tutela desses caras, né? E agora eles todos, se Deus quiser, vão parar na cadeia. As denúncias de irregularidades nas escolhas das sedes das últimas edições da Copa do Mundo tiveram desdobramento hoje na Alemanha. A polícia alemã e a Receita Federal do país realizaram uma operação de busca e apreensão na sede da Federação Alemã de Futebol em Frankfurt e nas casas do atual e do ex-presidente da entidade. O foco da operação é descobrir as razões de um pagamento de quase 7 milhões de euros da Federação Alemã para a FIFA. De acordo com a revista alemã Der Spiegel, o dinheiro teria sido usado para comprar votos na escolha do país sede da Copa. A Federação Alemã e os dirigentes negam que isso tenha acontecido. Aliás, o valor, para ser mais preciso, 6 milhões e 700 mil euros. A questão é a seguinte, a Federação Alemã alega que esse dinheiro foi uma garantia que eles deram à FIFA de que... um lastro. Exatamente, em relação ao investimento que seria feito no país para a Copa do Mundo. Só que o Blatter diz que desconhece esse pagamento. O Blatter não recebeu o dinheiro? Não, desconhece esse pagamento. O Beckenbauer está envolvido. Quer dizer, então, é um dinheiro que não tem uma explicação clara, é nebuloso. Como, de repente, uma federação paga à FIFA 7 milhões de euros, do nada? Não tá. E outra coisa, palestras. A suspeita de Caixa 2, entendeu? Quer dizer... O seu Beckenbauer, que era um excelente jogador de futebol, né? Está envolvido nisso aí também. Então quer dizer que lá nem os ídolos são perdoados. Mijou fora do pinico, como diria a minha querida avó. Não, Beckenbauer, é Platini, é tudo. É Platini, é o Beckenbauer, é todo mundo que está envolvido em picaretagem. E na Alemanha também, a lei é rígida.
Seu Agenor, recebi os presentinhos para os meus filhos, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho. E hoje é aniversário da sua esposa, a Dona Maria Imaculada da Silva, parabéns. Ela que é lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida, Legião de Maria, coordenadora geral da Pastoral da Saúde, ministra da missa aos domingos. Dona Maria Imaculada, um beijo grande para a senhora, muita saúde, muita felicidade. E seu Agenor, um beijo. Muito obrigada, viu, Dona Maria Imaculada, pelos presentinhos, pelos macacõezinhos que vocês mandaram aqui para os meus bebezinhos. Eles agradecem muito. E a mamãe também. E o Bruninho adorou o cofrinho, tá bom? Obrigada. Você já votou para escolher os vencedores do Troféu Mesa Redonda, Celso Cardoso? Não. O seu Agenor votou e mandou para mim. Eu aqui. tenho agora uma dúvida só. Só uma dúvida. Qual? Lateral esquerdo. O seu Agenor, no lateral esquerdo, votou no Zé Roberto do Palmeiras. Então, você não perguntou para mim, né? É o que eu vou perguntar agora. Perguntar agora. Você não perca tempo, faça como o Chico Lang, que já votou, não é isso, Chicão? Votei e votei em todo o time do Corinthians. Inclusive com o Rodriguinho, num quadrado mágico no meu campo. Atenção, a votação popular para o Troféu Mesa Redonda vai só até o próximo dia 14 de novembro. Então você entra no site Gazeta Esportiva e vota no troféu. Lembrando que teremos este ano o prêmio de melhor jogador, será entregue o troféu Gazeta Esportiva ao melhor jogador do campeonato. Então, um troféu super bacana. E o seu Agenor votou em goleiro Cássio, igual o Chico Lang. Lateral direito, Lucas, do Palmeiras. Zagueiro central, Vitor Hugo, do Palmeiras. Aí depois votou no Gil, do Corinthians. E o técnico é o Tite, seu Agenor. É isso aí. Só o Celso que não votou legal. ainda. Votou legal. O Celso vai perder a data. Se você ainda está em dúvida de quem escalar na sua seleção do Troféu Mesa Redonda, o repórter Alexandre Silvestre pode te ajudar, viu, Celso Cardoso? Ok. Tem que pedir ajuda dos universitários aqui. Ele foi à Avenida Paulista pedir ajuda do povão para o Celso Cardoso escalar o time dos melhores do campeonato. Dá só uma olhada. A Michele te pergunta todo dia no Gazeta Esportiva. Antes que você me pergunte, tenho duas dúvidas. Eu não ia perguntar porque está sem tempo. Mas é rapidinho. Você já votou nos melhores do Campeonato Brasileiro? Votou ou não votou? Eu tenho duas dúvidas, lateral esquerda e volante. Torce pra que time? Chapetuba Futebol Clube, do Valdo Viana Filho. Ixi, cara. Posso até antecipar minha seleção, se você quiser. Por favor. Melhor goleiro do campeonato? Eu acho que foi o Tafarel. E quem seria o goleiro pra vocês? Traço. O Traço do Palmeiras. Cássio, tá fácil. Tá Cássio, é corintiano, né? Não, eu sou São Paulino, mas... É São Paulino? É, o Rogério, porque você tá com raiva do Rogério Ceni, então, né? Isso. Lateral, o Lucas, do Palmeiras. Zagueiros, o Leonardo Silva, do Atlético. E o Gil, do Corinthians. O Gil, Felipe. Wagner. Gil, Felipe. Então teria que ser um 3-5-2 mesmo, porque a gente abre mão dos laterais, jogaria com 3 zagueiros, né? Os 2 do Corinthians mais o David Braz. Retranca. Lateral, sinceramente, ainda estou em dúvida. Carlinhos na esquerda. Peraí. Você pegou de surpresa, calma aí. Calma aí, é assim mesmo, você só sabe tocar bumbo, tambor. Escala o time, pô. Tá vendo o professor Pardal. O que eu vou fazer? Não sei se tem essa possibilidade de eu fazer, mas eu colocaria Elias, Renato Augusto, Lucas Lima e Jadson. Bela aula, hein? Vou colocar no meio de campo do Corinthians, cara. Inteirinho. Sério. Jadson, Renato Augusto, Elias. São jogadores que eu gosto, jogam bem. E o Lucas Lima do Santos? Também é uma pessoa que vai ser chamada aí pra seleção, né? Não tem lugar pro Lucas Lima? Não concorda. Saudades do Sócrates, cara. Tudo perna de pau. Sabe? Tudo perna de pau. E na frente, Pato Ricardo Oliveira. Eu vou dar uma força pro Wagner Love aí, que ele tá querendo ser o viola o segundo viola da história do Corinthians. O atacante? Alexandre Pato? Tá, Alexandre Pato. Também vou no dela. É bonitinho, né? É, bonitinho. Do Santos, Ricardo Oliveira. É isso que eu te falo, né, cara? Love e Oliveira, pronto. Love e Oliveira, parabéns, você vê toda... Fechei nessa. E o técnico? Técnico Tite, né? Sem dúvida. Técnico Tite, indiscutivelmente. Pra mim foi o Filipão. Caramba! Mano Menezes.
Você, como flamenguista, gostaria de ter um... Desculpa, o Tite. Mano, não, Tite. O Tite. Mano, Tite. Ninguém tá jogando bem no Corinthians? Não, joga. Mas é tudo um grupo, não é cada um individualmente. É um grupo. E quem montou esse grupo? Foi o Tite. Quem deu liga nesse grupo? Pô, você pode ser o Tite também. Quem é o melhor técnico do Campeonato Brasileiro? É o Zé Oliveira. Foi bom demais, cara. Valeu. Que raio de futebol é esse? Caramba, no tempo áureo do futebol... Santos, meia dúzia, 7-0, 8-0. Caramba, meu, que raio de futebol é esse? Eu prefiro jogar o quê? Futebol de botão. Valeu, obrigado, cara. Esse rapaz vai ser contratado como novo comentarista da... Vamos pôr aqui no meio banco pra ele? Vamos colocar aqui no banquinho para ele dar a opinião. Muito interessante a opinião. Celso, ele te ajudou, né? Me ajudou? Ajudou, não Ele foi do seu lado soprando. Sim, claro, sem dúvida. E o que votou no Tafarel? E no Filipão? E no Filipão? Meu Deus. Sensacional. Esse pessoal é de mamar. Deu uma ajudada, Celso? Clareou um pouco? Clareou um pouquinho. Principalmente esse senhor ainda dos cabelos. Não, é que lateral esquerdo ainda estou na dúvida. Mas Carlinhos, com todo respeito, não foi a temporada dele. Ele tem mais cabelo que você, Celso? Pode ser. Pode ser. Enquanto tiver cérebro, tá tudo certo. Ontem foi definido o segundo finalista da Série C do Campeonato Brasileiro. Com muito sofrimento e mais de 25 mil torcedores no estádio Serra Dourada, o Vila Nova conseguiu a classificação e vai enfrentar o Londrina na decisão. Após repetir o placar do jogo de ida e empatar por 0-0 contra o Brasil de Pelotas, o Vila Nova garantiu a vaga na finalíssima da Série C nas penalidades. Com apenas 2 pênaltis convertidos para cada lado, a disputa foi para as cobranças alternadas. O Vila Nova fez a primeira. O Brasil de Pelotas empatou. Bruno Lopes recolocou os goianos em vantagem e Wender acertou o travessão. Final no Serra Dourada, 4-3 Vila Nova, finalista da Série C. O adversário do Vila na decisão será o Londrina, que também empatou os 2 jogos da semi por 0-0 diante do Tupi. Nas penalidades, a equipe do Paraná não perdeu nenhuma cobrança e contou com a estrela do goleiro Vitor para fechar a série por 5-3 e fazer a festa no Estádio do Café. O primeiro jogo da final entre Vila Nova e Londrina será neste domingo no Paraná. 2 partidas abrem nesta noite a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Arte Barbosa, 7 horas, cadê? Em Bragança Paulista, o Bragantino, 9º colocado, recebe o Lanterna e já rebaixado Mojimirim de Celso Cardoso. Às 9h30 na Arena Independência, o vice-líder América Mineiro enfrenta o 7º colocado Paysandu. Apaga, Boquinha. Boquinha que é bocão, porque é forte. No Corinthians, a expectativa gira em torno da possibilidade de já comemorar no próximo final de semana, como a gente falou no começo do programa, contra o Coritiba, o 6º título do Brasileirão. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a terça-feira do Timão. Confira. O Corinthians ainda não é campeão brasileiro, mas a vitória por 3-0 sobre o Atlético Mineiro fez o time colocar as 2 mãos na taça. Só falta levantá-la. São 11 pontos de diferença, faltando 5 rodadas para terminar o campeonato. Segundo a matemática, as chances do Galo são de apenas 0,03%. Só esse pouquinho impede o Timão de comemorar. Trabalhamos duro para chegar nesse momento e a gente sabia que aquele jogo era uma decisão. Mais pro Atlético do que para nós. A gente entrou no jogo, acho que mais relaxado que o Atlético. O Atlético tinha que vir para cima. O Atlético tinha que ganhar o jogo de qualquer jeito. Mas o Corinthians teve a tranquilidade, teve a maturidade de, quando teve as oportunidades, marcar os gols. O título pode ser sacramentado oficialmente no fim de semana. Basta o Corinthians derrotar o Coritiba em Itaquera e o empate do Atlético com o Figueirense em Florianópolis. O problema é que o jogo do Timão está marcado para sábado, enquanto o do Galo será no domingo. Acho que seria bom para o campeonato, né? Se isso acontecesse, ou o jogo deles passarem para sábado, ou o nosso para domingo, eu acho, na minha opinião, que seria uma coisa muito boa se jogasse todos no mesmo horário. Se a mudança na tabela não acontecer, tem jogador planejando comemorar no sábado com a torcida, mesmo ainda dependendo do resultado do jogo do Atlético.
Matematicamente, a gente, pela gente jogar antes, a gente pode até dizer que nós vamos ser campeão já se a gente conseguir um resultado positivo. Esse é o nosso objetivo. Mas acho que é aquela coisa, vamos deixar acho que mais para a torcida e esperar até domingo, não tem jeito. Mas eu já escutei alguns jogadores aí falando que vão dar a volta olímpica no sábado se ganhar o jogo. Se todo mundo der a volta olímpica, eu também vou dar e vou comemorar junto. Seria a forma de agradecer a torcida, já que se o título vier no domingo, a comemoração vai ter que ser feita do sofá de casa, pela televisão. Acho que vai ser um pouco diferente, né? Porque a gente quer tá comemorando com a torcida. Vai ser bom também, se a gente for campeão, vai estar todo mundo com a família, as pessoas que torcem, que gostam da gente, que querem o nosso bem. Então vai ser maravilhoso também. Com certeza, vou estar com a minha família. E se for campeão, vou comemorar muito com eles. E durante a semana a gente vem comemorar com os companheiros. E logo mais para frente com a nossa torcida. Por mais que a matemática impeça a Fiel de fazer a festa, nem o mais pessimista dos corintianos duvida que o time será o campeão brasileiro. Não tem como deixar escapar. Não dá para dizer com quantas, mas a chance é grande da conquista acontecer com algumas rodadas de antecedência. E aí, mesmo campeão, a tentativa de quebrar recordes será a motivação para que o Corinthians mantenha o ritmo até o final. Se a gente puder conquistar esses números, ser campeão brasileiro e bater esse recorde, ser considerado o melhor time da história, cara, a gente vai ficar muito feliz porque trabalhamos muito para que as coisas acontecessem. E já que tá para acontecer tantas coisas boas assim, por que não almejar um objetivo como esse? Então, se a gente tiver a oportunidade, com certeza a gente vai brigar por isso. Ô Celso Cardoso, o Wagner Love não cabe de felicidade dentro dele, né? Você percebe que até tem um vídeo gravado dele do Guilherme Arana, que eles estão mandando um abraço, que está rolando na internet, só que tem mais palavrão do que qualquer outra coisa. Mas ele está vibrando, ele está com um sorriso de boca a boca, de lado a lado. Já estão dizendo que ele é o novo Viola, né? É o novo Viola do Corinthians, que chegou lá e todo mundo duvidava, entrou, vestiu a camisa a 99, não a 9, né? A 99 e arrebentou. Então quer dizer que ele está eufórico, porque foi um ano difícil, foi um ano de provação. Encostaram ele na cabeça com 38 e falaram assim, ou você joga ou você morre. É quase que fizeram isso com ele. Aí que ele fez, então dá a bola para mim que eu jogo. Me dá um tempo que eu entro em forma e jogo. E não teve outra. Está voltando para marcar, está ajudando o meio campo. Ele não se incomoda em tirar a bola na cabeça lá dentro da área do Corinthians. Fica atrás do Cássio em cobrança de escanteio. O cara está em todos os lugares do campo. Então quer dizer que, evidentemente, que se ganhar do Coritiba, eles não vão se aguentar. Não vão se aguentar. Eu entendo essa explosão de emoção. Porque é perfeitamente compreensível. Ninguém acreditava nesse time do Corinthians no começo do campeonato. Nem a mãe dos caras acreditava, nem a mãe do Tite acreditava que o Tite ia ser campeão desse jeito. Ninguém acreditava no Love. Eu não acreditava mesmo no Ninguém acreditava, eu também não. Eu cheguei aqui, já meti o cacete nele. Não gostava do Cássio, o Cássio tomou aquele peru contra o Guarani. O Guarani do Paraguai na Libertadores, já fiquei meio atravessado com o Cássio, achava que o Walter tinha que entrar. Aí me sai o Bruno Henrique que está aí, de colete laranja, e de repente me entra o Rodriguinho, que estava encostado lá no Grêmio, estava encostado no Grêmio, entra e faz 2 golaços. Quer dizer, é um negócio impressionante, o Corinthians deu tudo certo. Tudo certo, tudo. Parece que foi uma coisa que sei lá, orquestrada, predestinada. Quem é que acredita em destino, né? Parece que já estava fadado a ser campeão. E foi. E já é campeão do Brasil. Alegria imensa. O Celso mesmo não acreditava no Tite ter sucesso de novo. Ninguém acreditava no Tite ter sucesso de novo no Corinthians? Não é verdade. Eu não acreditava. Eu disse que foi um ato de coragem. A responsabilidade dele era muito maior agora do que era antes. Mas é que era meio só que e aí o Chico diz, uma conspiração divina, destino. Não, é trabalho mesmo. O Tite ele se aprimorou, o Corinthians começou muito bem, só que ainda estava em formação, aí tomou uma chacoalhada em falhas individuais do Felipe, do Cássio lá no Paraguai, perdeu o jogo.
foi eliminado da Libertadores de uma maneira surpreendente, depois perdeu para o São Paulo, aí começou a perder também no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Grêmio, tinha o lance dos salários atrasados, mas foi só uma fase ruim. O Corinthians o Tite conseguiu acertar esse time. Fez algumas alterações táticas no posicionamento dos jogadores no meio-campo, especialmente Renato Augusto e Jadson. E Elias. Quer dizer, Elias. E o time ganhou confiança, se acertou e voltou a apresentar aquele futebol do começo do ano com o qual a gente, sabe, se acostumou e admirou. Não, mas, então, é fruto do trabalho isso. Isso é consciência. Você, no começo do ano, depois que o Corinthians perdeu o gol lá do Guarani, do Paraguai, quem podia imaginar que o Jadson fosse jogar essa bola que está jogando? Ainda mais com a perda do Fábio Santos, do Emerson, do Guerreiro, né? E o Wagner Love deve muito ao Tite. Deve muito ao Tite e também... Como o Guerreiro devia muito ao Mano. Né? O Wagner Love deve muito ao Tite. E também as circunstâncias do destino. Aí sim, porque o Luciano entrou no time do Corinthians, está fazendo 2 gols em cada jogo. Só que 5 gols em 3 jogos, lembra? Pois é, aí se machucou, o Wagner Love teve uma outra oportunidade e conseguiu ganhar confiança. Era a cabeça. E foi também, aí que o Corinthians passou todo mundo, com esses 5 gols em 3 jogos do Luciano. E nunca mais perdeu a liderança a partir daí. Impressionante, né? Bom, o elenco do Palmeiras ganhou a segunda e a terça-feira de folga, mas nem todo mundo aproveitou para descansar, não. Os jogadores que estão no departamento médico trabalharam forte ontem e hoje para acelerar a recuperação, de olho na reta final do Brasileirão e a decisão da Copa do Brasil. Egídio e Cleiton Xavier treinaram segunda-feira. Hoje se juntaram a eles Arouca, Gabriel e Felipe Gabriel. Arouca e Egídio são os mais próximos de voltar a atuar, apesar do volante provavelmente ficar fora da partida com o Vasco no próximo final de semana. Cleiton Xavier, que teve 2 lesões musculares seguidas, já treina com bola, mas deve demorar um pouquinho mais para jogar. O volante Gabriel, que deve voltar só no ano que vem, topou reduzir o período de férias no final do ano para apenas 10 dias e acelerar a recuperação da lesão no joelho. Ó, Bárbara, não tira não, olha aí, ó que jogada bonita que o Cleiton Xavier fez. Tomara que ele volte, porque está faltando um cara assim no meio campo, né? Apesar do Robinho estar jogando bem, armando o jogo direitinho, ele acertou a trave, mas o Cleiton Xavier em forma é outro papo, vai dar outra qualidade, é outro estilo, outro naipe, né? O mestre Alberto Helena Júnior já disse isso aqui, que ele sonhava em ver o Palmeiras na final da Copa do Brasil, quem sabe, né? Com a Arouca, Cleiton Xavier, né, o Robinho no meio campo, o Zé Roberto aberto pela esquerda. Bom, seria uma coisa fantástica para quem estivesse lá na frente, Gabriel Jesus, Lucas Barros, ou mesmo o Rafael Marques, que faz um gol atrás do outro. Seria legal, porque o problema do Palmeiras é realmente isso, é alguém que arme o jogo para os 4, 5 atacantes que tem lá fazerem gol, né? Além da defesa que não é lá muito né, confiável, mas dá para ganhar do Santos na Copa do Brasil. Com certeza dá, na minha opinião, né? Agora, que volte o Cleiton Xavier. Esse é um meia muito bom. Esse aí precisava de um trato que nem o Jadson levou lá no Corinthians. Aí ele encaixava. Faltando 5 rodadas, o Palmeiras, na verdade, a Copa do Brasil ganhou um peso extra. Porque o Palmeiras está 5 pontos atrás do 4º colocado, que é o Santos, e 5 pontos atrás do São Paulo, que é o 5º colocado. Então vamos imaginar que se o Santos ganhar a Copa do Brasil, o 5º vai para a Libertadores. Então a diferença do Palmeiras é a mesma, tanto para o 4º quanto para o 5º. Para pré-Libertadores. Mas é Libertadores, né? Para o Corinthians era pré, agora não, para mim sempre. Não. O São Paulo é a Libertadores. Então, se vocês querem me corrigir. Então tá bom. Não, é rapidinho. É só para. Não existe pré-Libertadores. Se você pegar no regulamento da Conmebol e me mostrar pré-Libertadores, paga o almoço, o jantar e almoço no dia seguinte. Aí, Chicão. Não existe. Eu vou ler o pré-Libertadores foi criado aqui no Brasil. É a primeira fase da Libertadores, que é uma fase eliminatória. Ponto. Tá, não existe pré-Libertadores, para começar. Segundo ponto. Então o Palmeiras tem que ganhar a Copa do Brasil se quiser ir para a Libertadores, porque no Campeonato Brasileiro realmente está muito difícil. Você disse para pré-Libertadores. Não existe pré-Libertadores. Esse é um termo só que alguns colegas usam, mas não existe. Mas usaram contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Eu nunca usei porque eu sei como que chama. É Libertadores primeira fase eliminatória. E mais uma coisa. Para você aí, corintiano, e para todo mundo que quer aprender como que se ganha título. André Sanches, do Mesa Redonda, 21 horas, TV Gazeta, no próximo domingo, tá? Não se esqueçam, não percam, ele vai ficar aí o programa inteiro,
vai falar como é que esse título foi conquistado. Vai dar a volta olímpica. O que ele está fazendo, né, como superintendente. Então não perca. Próximo domingo, André Sanches, especial no Mesa Redonda. Estou avisando terça-feira, hein, para você. Chico, você vai dar a volta olímpica no Mesa Redonda se o Corinthians ganhar, se o Atlético perder e tal? Nas costas do Flávio Prado. Vai ser muito... Carregado nos ombros por Flávio Prado. No Santos, o técnico Dorival Júnior aproveita a folga no calendário desse meio de semana para treinar e recuperar fisicamente os jogadores para a reta final da temporada. Confira as informações do Peixe com o Felipe Sboril. Se não bastasse a boa fase do Santos dentro de campo, com jogadores sendo convocados para a seleção brasileira profissional, agora o pessoal mais jovem também vem impressionando. O lateral Zeca foi chamado pelo técnico Rogério Micali, que em parceria com o técnico Dunga dirige a seleção olímpica que vai disputar 2 amistosos contra os Estados Unidos nos dias 11 e 15 de novembro. Vou ter a oportunidade de representar lá o Santos na seleção e o Brasil, né, que é contra os Estados Unidos. E espero poder ir bem e poder atuar várias vezes pela seleção. Esta não é a primeira vez que Zeca é convocado para a seleção olímpica. Quando ele poderia ter feito a estreia, uma contusão tirou o jogador do time de Rogério Micali. Na oportunidade, a seleção olímpica enfrentou a República Dominicana e o Haiti. Por ser destro, Zeca começou a carreira como lateral direito, mas a polivalência fez com que ele fosse escalado na esquerda quando defende a camisa do Santos. Na seleção, deve jogar como lateral direito. Tudo normal para o jovem de 21 anos que só quer ajudar. Pelo que eu vi nas convocações foi 2 lateral esquerdo, eu e mais um direito. Então, acho que naturalmente eu vou na direita lá, né? Mas precisar na esquerda, eu vou na esquerda também, né? Para o técnico Dorival Júnior, a má notícia é que Zeca não vai poder enfrentar o Joinville pelo Campeonato Brasileiro. Por estar suspenso pelo 3º amarelo, ao lado do zagueiro Gustavo Henrique, ambos ficam de fora. Ruim para quem sempre quer se firmar como titular. O jogador quer jogar toda hora, né? Acho que ainda mais os moleques novos, a gente quer estar atuando pelo Santos todos os jogos. Fico triste por não tomar o cartão bobo ainda que eu tomei, né? Até tomei uma dura depois ali. Mas Chiquinho ou Caju, não sei quem vai jogar, tá preparado para jogar e conseguir ajudar o Santos a ficar no G4. Com ou sem Zeca, o Santos precisa da vitória fora de casa na próxima rodada, para aí sim permanecer no G4 do Brasileirão e continuar na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Seguinte, tem uma reportagem especial hoje no site Gazeta Esportiva. O destaque que eu trago hoje para vocês é o seguinte: na briga por G4, Peixe e Verdão encontram caminhos mais suaves. Os nossos editores e repórteres do site fizeram ali uma análise, né, das rodadas finais aí do Campeonato Brasileiro, do G4, que dá acesso para a Libertadores de 2016, e tem uma disputa intensa aí com esse elevado número de equipes. Então, você vai poder entrar no site e analisar o caminho, como que está o caminho de cada equipe. E parece que o caminho de Santos e Palmeiras está mais suave do que o caminho, por exemplo, do São Paulo e de outras equipes. Está tudo no site. Reportagem exclusiva da equipe do site Gazeta Esportiva. Depois de vencer o Sport por 3-0 e ganhar 2 dias de folga, os jogadores do São Paulo começam a se preparar para enfrentar o Cruzeiro domingo no Mineirão. O repórter Osmar Garrafa, com 2 Fs, teve no CTT da Barra Funda acompanhando o tricolor. Os jogadores do São Paulo se reapresentaram agora à tarde no CCT da Barra Funda, visando o compromisso do próximo final de semana contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, na sequência do Campeonato Brasileiro. Aliás, essa partida está sendo tratada como uma verdadeira decisão de campeonato. Afinal, a briga está mais do que acirrada por uma vaga à Copa Libertadores. O São Paulo não está no G4, tem 53 pontos e ocupa a 5ª colocação. Apesar de ter a mesma pontuação do Santos, tem 8 gols a menos que a equipe da Baixada Santista e, por isso, está fora da zona de classificação. Restando 5 rodadas para o término do campeonato, o tricolor sabe que domingo em BH, vitória é quase uma obrigação. E para essa partida, o técnico Doriva, mais uma vez, não vai poder contar com Rogério Ceni, que continua no departamento médico. Quanto ao planejamento para a próxima temporada, ele já vem sendo articulado pela diretoria e a permanência do técnico Doriva não é garantida nesse momento.
A sequência do trabalho dele no tricolor depende muito de como será o desempenho do time na reta final do campeonato nacional. Quanto à montagem do elenco para 2016, com a aposentadoria certa e confirmada de Rogério Ceni e as prováveis saídas de Alexandre Pato e Luiz Fabiano, o São Paulo vai precisar de um novo líder dentro de campo. A torcida já tem um nome para substituir a sua principal estrela, o zagueiro Lugano, que está atualmente no Cerro Porteño do Paraguai. A diretoria, inclusive, não descarta esta possibilidade e Lugano pode ser o primeiro reforço do São Paulo para a próxima temporada. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Com todo o respeito que merece o Lugano, né? Um ídolo com a camisa do São Paulo, um jogador que pejorativamente foi chamado na época de o menino do presidente, que ninguém conhecia o Lugano, ele bancou a contratação e se tornou um dos maiores ídolos não só do São Paulo, mas da torcida uruguaia. Mas para quem está perdendo Alexandre Pato, Luiz Fabiano, Rogério Ceni, por mais que o Lugano seja ídolo, não é um nome que maior impacto causa, Chico. Eu estou errado. Colocaria? Quem? Eu também acho, Celso. Eu acho assim que contratar o Lugano é a mesma coisa que você casar pela terceira vez e voltar com a primeira mulher. Já não é a mesma coisa. Primeira mulher que você casou, ela tinha, sei lá, 19 anos, 20 anos, não é? Aí depois de 40 anos você volta com a primeira mulher, você vira e fala, pô, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Então, e ela deve falar a mesma coisa também. Porque aí tá todo mundo coroa. Ela com certeza vai falar com certeza. De então, é bobagem esse negócio. Tinha que, aí o Celso está certo, e renovação. Contrato é revelação do campeonato, Não precisa pegar a cara feito, mas vai fazendo aos poucos. E outra coisa, hein? 2 mil ingressos para o show do Pirjama no Morumbi, dia 14, desapareceram. Andaram 2 mil ingressos destinados a diretores e conselheiros do Morumbi. Suspeito de ter pego os ingressos. Quem você acha que é? Quem? Carlos Miguel Aidar. Fim da enquete, mais uma, ex-presidente. Os jogadores do Corinthians devem dar a volta olímpica após a partida contra o Coritiba? Não, 53% dos votos. Agora eu quero que o Celso Cardoso discorra aqui sobre a pré-Libertadores. Pré-Libertadores não existe. Ponto. Contra o Corinthians você falava que não, existia. Nunca disse pré-Libertadores. Tchau, um beijo. Lembrando que domingo, mesa redonda, a partir das 9 da noite, com a participação de André Sanches, que esteve na pré-Libertadores, né, Chicão? Esteve na pré-Libertadores, São Paulo, se Deus quiser, vai também. Um beijo, tchau, até amanhã. Tchau.